respeito do nosso destino. Queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queria compartilhar juntos aqui uma oração para que a gente possa estar meditando nessa palavra. Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra ela é verdadeira. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque ela traz luz sobre o nosso caminhar. Por causa dela a gente pode se mover no Senhor, Pai. Por causa dela a gente pode ter a segurança, Senhor Jesus, de que os nossos passos não dependem apenas de nós mesmos, Senhor Deus, mas a gente depende do Senhor, Pai. Isso nos traz segurança e alívio, saber que, como foi cantado aqui, o Senhor é o nosso amigo, Senhor Deus, e a gente só precisa estar junto do Senhor e te adorar, por teu grande amor por nós. Guia nesse momento de ministração da palavra, que tudo que possa ser falado aqui, Senhor Deus, possa encontrar guarida nos corações, Pai, que a gente não saia daqui hoje da mesma forma que chegamos, porque a tua palavra nos transforma. Em nome de Jesus, amém. Não sei se vocês já viram algum tipo de filme parecido com esse. O que eu quero falar hoje aqui, eu falei da Igreja Esperançosa, mas um outro nome que eu podia dar para essa palavra aqui seria talvez Voltando para Casa, ou então De Onde Você Veio. Mas mais que isso, qual é a sua fonte? Você já viu algum tipo de filme, sabe aqueles filmes onde uma pessoa é um atleta, é um lutador, é um jogador de futebol, é um jogador de qualquer tipo de esporte, e ele nasce numa condição onde ele não tem expectativa de vida, expectativa de sucesso de vida, expectativa do que ele vai fazer quando crescer, vamos dizer assim, e através do esporte ele consegue ter superações, assim, se torna um ícone do esporte, de algum tipo de um atleta. Normalmente ele sai de uma condição bem humilde, e aí quando ele está lá na frente passando por um momento de crise, onde vai ter uma competição, dá uma pausa no cinema, no filme, e aí mostra um flashback, uma cena lá de quando ele era criança, e aí mostra o pai dele dizendo, ou então o mestre dele dizendo: meu filho, não se esqueça de onde você veio. E aí ele retoma a concentração e volta para a batalha onde ele está ali, para a luta ou para o jogo, e ele consegue dar continuidade àquilo. Eu queria fazer a mesma pergunta, ou dar a mesma dica talvez para você. Não se esqueça de onde você veio. Nesses filmes, isso é o que dá a base para que aquele ator, aquele personagem siga em frente. Na verdade, a gente enxerga no meio, inclusive esportista, a quantidade de gente que se perde porque vamos dizer assim, não se lembra de onde veio. E quantos exemplos bons a gente tem a respeito disso, mas a maioria é ruim. Eu estava fazendo as contas um dia desse, talvez o que a gente tem hoje de salário de jogador de futebol aí, vai, num mês, somar o que nós todos aqui vamos ganhar durante, sei lá, o resto da vida. Eu estava contando, eu disse, rapaz, o salário peguei um exemplo aí, e aí fui fazer as contas, e peguei qual o cargo mais alto da minha empresa, e na empresa lá tem vários níveis, e aí eu disse, qual o mais alto? Esse aqui. Deixa eu fazer uma conta aqui, quanto tempo esse cara que levou 40 e tantos anos aqui para chegar a essa posição, vai conseguir ganhar o que esse jogador vai ganhar em um mês? Aí saí fazendo as contas, e não tinha ano suficiente que desse para o cara conseguir
conquistar esse tipo de salário fazendo uma coisa que é o esporte. E como, por causa de um poder tão grande, por causa de um acesso tão grande, a quantidade de gente que se perde nesse meio é tremenda. Aí uma opinião pessoal, para mim, Ronaldinho Gaúcho foi, e aí todo mundo, nunca viu Pelé, vai falar isso, né? Mas para mim, Ronaldinho Gaúcho foi o maior jogador que já pisou num campo de futebol. Mas a carreira dele é horrível. Foi péssima a carreira dele. Mas durante aquele tempo que ele ficou ali naquele campo fazendo mágica, para mim aquilo ali foi assim. E gosto muito de futebol e assisto os vídeos tanto de agora como de antigamente. Para mim aquilo era mágico. Eu disse, poxa, aquele cara ali é fantástico. Mas como, por não se lembrar de onde veio, o caminho se distorce. E como a gente encontra no esporte exemplos de caminhada segura e reta, onde a pessoa não se desvia por causa daquilo que recebeu, ou do momento que está, ou por causa do contexto em que vive. E lembrar de onde veio nos dá não só sentido, porque a gente não consegue caminhar para frente sem saber de que direção a gente vem. Se eu for solto aqui, ou eu estou vindo de alguma direção, e aí continuo nela, ou então desvio por vontade própria, mas se eu for plantado aqui, qualquer caminho que eu escolher para a minha vida, não vai ter uma direção para trás. Saber de onde a gente veio é importante, e é difícil hoje falar sobre de onde a gente veio, porque a mobilidade na nossa vida é um fator tão presente, que a gente não quer saber de onde a gente veio. A gente só está querendo preparar qual é o próximo passo, para onde a gente vai, qual é o próximo passo que eu vou dar, para onde eu tenho que ir. E aí eu queria que vocês pudessem abrir comigo também lá em Salmos 103, versículo 2, 1 e 2. Salmos 103, versículos 1 e 2. Porque se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não consegue dar graças, a gente não consegue cantar isso que a gente estava cantando aqui, agradecer o que foi que aconteceu ali na cruz. Salmo 103, versículos 1 e 2. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Quanto tempo a gente passa bendizendo o Senhor pelas bênçãos que Ele derramou na nossa vida? O nosso olhar está sempre para frente. Qual é a próxima coisa que eu posso ter de Deus? O nosso relacionamento com Deus acaba sendo diferente daquilo que foi cantado aqui. É nele onde eu posso me mover. Ele é o meu caminhar. É Ele em quem eu posso subsistir e depender. A gente acaba se relacionando com Deus não pelo bem que Deus é, mas pelos bens que Ele pode nos dar. Eu acho que eu já cheguei a compartilhar essa imagem aqui. A gente não trata às vezes a caminhada com Deus, ou a gente trata dessa forma, como, sabe, alguém que tem dificuldade de atravessar a rua e você vai lá e ajuda. Na verdade a gente pensa que o nosso relacionamento com Deus é alguma coisa parecida com isso. A gente vai, pega na mão da pessoa, ajuda a atravessar a rua. Quando chega do outro lado da rua, o que a gente faz? Deus abençoe. E a gente acha que nosso relacionamento com Deus se dá nessa mesma dinâmica. A gente passa por uma dificuldade, Deus vem, pega na mão da gente, chega do outro lado da rua, Deus solta. Só que Deus não solta, Deus continua, a gente se move nele, Ele é a fonte não só do início da nossa vida, mas do caminhar da nossa vida. E quando a gente para falar a respeito de destino, eu comecei a maturar quando me pediram para falar sobre de malas prontas. Eu disse, quando é que a gente arruma mala? A gente arruma mala quando a gente vai viajar. Mas a gente não arruma mala somente quando a gente vai ir. A gente arruma mala também quando a gente vai voltar. E se eu fosse relacionar como é que a gente lida com a esperança de vida eterna, eu acho que Deus coloca na gente, como está dito lá na própria palavra, o senso de eternidade que está lá no coração do homem, não tem como tirar, porque a gente veio de lá. E quando a gente vai preparar a mala para voltar para casa, como é que a gente... É um preparar de mala diferente. Você prepara, vamos dizer assim,
o mais rápido possível que consegue. Por quê? Falta pouco tempo para aproveitar a viagem. E você faz aquilo ali quando você se toca que está voltando para casa. Você tem que aproveitar aqueles momentos, o que resta do seu tempo aqui, com a dádiva que Deus deu daquela viagem, e você aproveitar aquele momento o máximo possível. Eita, tem que ver isso, tem que ver isso, tem que ver isso, tem que comer aquilo, e você vai aproveitando o tempo que lhe resta, sabendo que em breve você volta para casa. E eu acredito que se a gente for pensar no nosso destino de encontro com Deus, de vê-lo face a face, a gente está pensando muito mais num retorno ao que foi o ideal de Deus para a gente, o tempo inteiro, de estar na sua presença, de estar caminhando com Ele, muito mais do que uma coisa que vai acontecer, a gente só olhando para frente. A gente precisa saber de onde nós viemos, a característica do nosso retorno ao lar. Deus nos criou para um propósito e nós acabamos fugindo dele. Só que ele veio, como a gente falou nas músicas de novo hoje aqui, em nosso resgate, para nos trazer a nossa real natureza. É ele que é a minha e a sua fonte. Ele não está aqui somente para dizer para onde você vai, mas de onde você veio. Ele é a sua fonte. E se você se desconecta dela, se você se desconecta dessa fonte, você perde a noção de onde você veio. Isso vai causar diversos problemas, e talvez a maior parte dos nossos problemas se dá porque a gente se desconecta da nossa fonte. A gente se, vamos assim, esquece de onde nós viemos e qual o propósito para onde a gente está indo, a nossa volta para casa. Quando a gente entende de onde a gente vem, primeiro, a gente tem a perspectiva correta a respeito da nossa própria vida, a respeito daquilo que está acontecendo à nossa volta. A gente já ouviu falar aquela frase em diversas palavras, talvez, e diversas meditações. Tem a frase, né? Quando a gente está no meio da dificuldade e aí tem um problema, se você sabe de onde você veio e quem é a sua fonte, é aí que você vai ter condição de se ajoelhar e dizer: para o seu problema o tamanho do seu Deus, e não para o seu Deus o tamanho do seu problema. Mas só se você está conectado à sua fonte. Quando a gente se desconecta, a gente se perde em pensamentos ansiosos. E aí, como a ansiedade destrói a nossa vida. Não se esqueça de onde você veio. Queria que, se vocês pudessem, abrissem comigo também lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É interessante que no começo ele diz, lá no versículo 25 ele começa dizendo: não se preocupem com sua própria vida. Ponto. Tipo, aí depois ele sai falando um bocado de coisa, mas não se preocupe com comida, não se preocupem com sua própria vida, o todo. Depois ele sai destrinchando em alguns exemplos, mas não se preocupem com a sua própria vida. Fui eu que a dei, está no meu controle isso. E aí a gente sai falando a respeito de coisas com as quais às vezes nós nos pegamos nos preocupando demais. Ele diz: cara, quem corre atrás dessas coisas é quem não está ligado à fonte, é quem não tem Deus como a origem de onde ela veio, não se considera de onde se veio.
E quando a gente se perde disso, aí sim, entra a ansiedade em campo. E a gente sai correndo atrás das coisas, como se a gente não conhecesse quem é o doador delas. A ansiedade vai te desconectar da fonte. E você fica correndo atrás de outras coisas que não são a fonte. Então, esse é o nosso problema, quando a gente se desconecta de onde nós viemos. Viemos de Deus e vamos voltar para Ele. Você e eu não fomos criados para funcionar desse jeito. Cada um aqui tem um dom que foi dado por Deus para ser usado para abençoar a vida de outras pessoas. Todos aqui temos isso. Quando a gente se desconecta da fonte, a gente fica necessitando ou vendo o que é que a gente precisa para completar a nossa vida, e a gente perde a funcionalidade, o propósito para o qual a gente foi criado. Eu queria pedir ajuda de uma pessoa para me ajudar aqui a pregar. Adriel, se puder ligar aí o sistema de som. Queria ver, Alberto, você podia me ajudar? Você podia vir aqui? Pegar a guitarra? Essa sua parceira aqui. E aí eu queria trazer uma ilustração aqui. Rapidinho, deixa eu te ajudar aqui. Queria que você fizesse um solo fantástico aí. O solo que você mais... Poxa, você foi um cara que tem o dom de abençoar a vida da gente, louvando a Deus, e as músicas ficam mais bonitas, a gente entra mais no clima, vamos dizer assim. Eu queria que você soltasse um solo agora aí. Pode. Eles podem se atirar o pau no gato. Fantástico, né? Fantástico. Mas sabe por que isso acontece? Porque ele está desconectado. Aquilo que é a fonte do que sai daí não funciona. E quantas vezes, vou pedir ao Alberto que você fique aqui um pouquinho ainda, quantas vezes a gente quer funcionar distante daquilo que é a nossa fonte? Por mais que a gente tente, ele pode fazer o som que ele quiser aqui, vocês e eu não seremos abençoados por isso, nem vamos ver funcionalidade nenhuma nesse propósito, porque não se está conectado, porque não se sabe de onde é que vem a funcionalidade. Agora eu vou pedir ao Alberto, cuidado aí, viu, Adriel? Vou botar agora aqui. Olha, né? Pedir que você faça algum solo de alguma música que você gosta muito aí, agora. Obrigado, Alberto. Agora eu atirei o pau no gato, tá funcionando. Valeu, obrigado. Valeu, Alberto. Uma salva de palmas para o dom que Deus tem usado para abençoar a vida da gente também. Valeu, Alberto. Mas eu trouxe essa imagem aqui para ver como a gente tenta ficar funcionando sem a nossa fonte. Quantas vezes a gente se pega tentando alcançar as coisas que não vão vir se a gente não tiver a noção de quem nos mantém. E a gente fica choramingando, dizendo, nossa Senhor, não sei o que. Basta estar ligado à fonte. Desconectados não funcionamos. É engraçado, eu podia, não teria tempo para discursar sobre isso aqui, mas é engraçado como na história do filho pródigo, quando ele chega, o pai sai em direção a ele, e o que o pai diz o filho estava morto e viveu. Mas o filho não estava morto, o filho estava perdido. A questão é, quando a gente está longe do pai, nosso afastamento se torna morte, porque a gente só tem vida quando a gente está conectado à fonte. Queria que a gente voltasse de novo em Gênesis. Hoje está sendo uma passeada lá no Gênesis 1 de novo, que é nosso texto central de meditação hoje aqui. De onde você veio e quem é a sua fonte. Gênesis 1, versículo 11. Para a gente entender como que Deus produz o crescimento, como Ele tratou isso no Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 11, vai dizer o seguinte: então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação,
plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Então Deus olha para o solo, aquilo de onde a planta sai, e Ele diz: fonte da vegetação, faça a vegetação crescer. Ele fala com o solo para que cresça planta, vegetação, árvores. Ele olha para a fonte e diz: cresçam. Olha para a fonte, cresça a vegetação. Vamos lá para Gênesis 1:20, desce mais um pouquinho aí, ou vira a página mais um pouquinho. Gênesis 1:20. Ele diz também: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Então ele olha para a água, aquilo onde o peixe subsiste, onde ele consegue ter vida, e diz: ali haja vida. Ali haja vida. Olha para o solo e diz: aí haja vida, e vida cresce do solo. Olha para o mar e diz: aí haja vida, e ali a vida se mantém. Sabe o que é mais engraçado? Se você for olhar para a criação da humanidade, lá em Gênesis 1:26, ele não olha para nada daquilo que foi criado. Vamos lá em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando Deus vai criar o homem, quando Deus vai criar a humanidade, Ele não fala com nada além de si mesmo. Por quê? É nele que a gente vive. Ele é a nossa fonte. Se eu tirar uma planta eu podia trazer essa ilustração aqui. Se eu tirar a planta da terra e deixar ela por um tempo, o que acontece com ela? Morre. Eu podia usar também, você tirar um peixe do aquário e deixar, agora imagine, né, eu trazer um aquário para cá, pegar o peixe e deixar aqui, eu acho que eu saía direto algemado daqui para lá. Se você tirar o peixe da água e deixar lá, ele morre, porque ele foi criado para viver ali é a origem dele, mas é onde é a fonte de vida dele. Se a gente se desconecta de Deus, a gente morre, porque Ele é a nossa fonte. Devemos lembrar de onde nós viemos. A gente passa mais tempo escolhendo nossa roupa, ou passa mais tempo com a nossa fonte? A gente passa mais tempo desejando as coisas que são os bens, ou aquele que é o bem? Ele quer nos trazer de volta, e é isso que vai acontecer. O que a gente proclamou aqui Ele vai voltar, mas Ele vai voltar para nos levar novamente para o que é o centro da vontade dEle desde o início, estar na presença dEle, com Ele, eternamente, porque Ele não quer que saiamos da presença dEle. Se você talvez está aqui pela primeira vez e nunca teve nem contato com a palavra de Deus, e a gente está falando da nossa fonte, aquilo que você enxerga, quando você olha para Ele, você enxerga a sua fonte. Eu acho interessante que na parábola do filho pródigo também, o filho estava retornando para casa e o pai aguardava muito. Acontece que o pai enxerga o filho mesmo antes do filho enxergar o pai. Então, se você não está conseguindo nem enxergar a Deus nesse momento e não está sentindo essa, assim, a subsistência nele, o permanecer nele, Ele já está olhando para você há muito tempo antes de você olhar para Ele. Ele te aguarda muito. Quando Ele fala: eu vou preparar morada lá no céu, Ele está voltando para nos levar de volta para o centro do seu coração. Então, meus irmãos, eu faço dessa palavra aqui uma oração, que a gente perceba o como a gente pode se mover nele, o quanto a gente pode viver nele, a gente pode respirar Ele, porque nós viemos dele. Não se esqueça de onde você veio. Ele quer te levar de volta para casa. Amém? Que sejamos uma igreja esperançosa nessa vida que vai se continuar eternamente. Oremos. Senhor Jesus, eu te agradeço por, novamente, tua palavra é viva e eficaz, Senhor Deus. Nos faz aproveitar mais o dia sabendo que o Senhor está conosco, que a tua presença é que nos dá vida, que a gente
Saiba, Senhor Deus, de onde a gente veio, porque a gente vai voltar para o Teu coração, para o Teu seio, Senhor Jesus, e que a gente possa se mover nisso, a gente possa ter esperança nisso, que o nosso caminhar aqui na terra, Senhor Deus, possa ter os olhos fitos no Senhor. Em nome de Jesus, amém.